Glória a Deus. Respira um pouco. Respira um pouco. E vamos caminhar um pouco mais. Obrigada. Eu cheguei agora há pouco da conferência Mulheres de Impacto, cujo tema é imparável. E acabei de ouvir a Rebeca falando sobre uma rainha que serve. E ela resgatou, dentre várias coisas, a ideia do serviço. E eu entendi, inclusive, acho que muito influenciada pelo que já aconteceu hoje aqui pela manhã, que eu pude já participar, que eu vim também propor um serviço a vocês, minhas queridas. Então eu vim com uma missão muito específica. Tempo atrás eu participei estava no aniversário de uma sobrinha minha, e minha cunhada convidou um chefe para ensinar as crianças a fazerem macarrão. Legal, né? E aí o chefe chegou e começou então a distribuir os pacotinhos com os ingredientes e começou a dar as técnicas. E ele começou a ensinar as crianças a manusearem a farinha de trigo, a colocarem água e basicamente a saberem soltar o glúten, liberar o glúten para dar liga. Quem é da área aí vai saber explicar melhor, eu não sei, mas o que eu me lembro era isso aí, que tinha que ir soltando aquilo ali. Tá certo? Quem entende? É isso mesmo? O que eu quero dizer com essa ilustração? Que eu acho que todas nós, mulheres cristãs, seladas pelo Espírito Santo, vez ou outra, quando não sempre, precisamos estar nas mãos do Senhor, para que Ele venha sovar a gente. Sovar. E a massa daqui, e a massa dali, para realmente chegar no ponto certo. Então, de cara, eu já quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Porque, de repente, quando você ouve muita coisa, como acontece numa conferência, onde vai falar de novidades e tantos testemunhos que são inegáveis, você pode sair daqui tentada a ficar perdida. Por onde que começa? É tanta coisa. Aí você chega em casa ou chega no trabalho e alguém te pergunta como foi, e você fala, foi uma bênção. Tá, mas o que você tem que ir? Aí você não consegue, na verdade, transmitir nada, porque é tanta coisa que parece que foi uma avalanche e que não sobra nada. E passa batido. Então eu quero que você saia daqui com coisas concretas. Porque quando você sai com coisas concretas, você consegue inclusive dar bons testemunhos. De dizer, eu ouvi isso, eu apliquei isso, e isso aqui funciona para a glória de Deus. Deus está usando testemunhas. Mas testemunhas do quê? Então você tem que ter história. A novidade é para ser sua. Você precisa de uma novidade. E Deus é Deus que dá novidade. Por quê? Porque o tempo todo Ele sova a gente. Ou seja, todo tempo é tempo de surgir algo novo e melhor para a glória de Deus.
2 Timóteo 3, 16 e 17, vou ler da NVI. Esses versículos dizem o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quanto da sua Bíblia é inspirada por Deus? Toda, de ponta a ponta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você ouve esse texto e agora você se pergunta: o que isso tem a ver com novidade? Essa palavra novidade, ela mexe muito com muitas de nós. É a novidade do cabelo, que vai ser tendência. É a novidade da maquiagem, o que vai ser tendência. É a novidade de cor, de paleta, de roupa. É a novidade no vocabulário. É a novidade na profissão. É a novidade, é a novidade, é a novidade. Então, falar de novidade é falar de alguma coisa que desperta o fascínio da gente. Aí você vai falar: é típico dessa geração consumista? Não, foi assim desde o princípio. Quando Deus, Criador de céus e terra, disse: comam da árvore que gera vida, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, essa foi a ordem: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Apareceu alguém e apresentou o quê? Uma novidade. Qual foi a novidade? Surgiu algo novo. Vá para a árvore que come, que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal, e coma desse fruto. É uma novidade, era uma novidade no Éden. Ninguém tinha falado isso. Então apareceu alguém com uma notícia nova, com uma novidade. Com isso eu já quero que você saiba: nem toda novidade é da parte de Deus. Nem toda. Dentro do Éden surgiu uma novidade. O Éden criado por Deus. E dentro do Éden surgiu uma novidade. Qual era a novidade? Um outro caminho, uma nova direção. Só que dessa vez, diferente daquela que foi dada por Deus. E Eva ficou fascinada. Então eu já quero chamar sua atenção para um outro ponto. Nem toda novidade é da parte de Deus. E nem tudo que te fascina é da parte de Deus. Nem tudo o que te fascina, nem tudo o que me fascina, vem da parte de Deus. E nós temos que aprender que depois da chegada dessa novidade perversa e maligna, o nosso coração começou a se fascinar por aquilo que não é da parte de Deus. E pasmem vocês, essa é a nossa luta até hoje. Quando nós nos fascinamos por muitas coisas, talvez uma, mas que não seja da parte de Deus. Sendo assim, a gente precisa saber qual de tantas novidades deve ser aquela que eu vou implantar na minha vida. Só tem um jeito de você responder. Só tem um jeito. Qual? Se essa novidade que está surgindo na sua vida, presta atenção, estiver alinhada a isso que a gente acabou de ler, ao único documento, ao único tratado, ao único decreto, que é inerrante, infalível, inquestionável, que é a palavra de Deus. A única margem de segurança que você e eu temos na vida para estabelecer a nossa existência é a palavra de Deus. Qualquer coisa fora dela é do maligno. Então qual é o desafio?
dizer para Deus o seguinte: o Senhor começou, então, Deus, então eu concordo e peço, completa a obra que o Senhor deu início. Porque quando a gente ouve os testemunhos das mulheres que vieram até aqui, e a gente vê a história de redenção na vida delas, é história de redenção. A gente tem que lembrar que a gente vai chamar de bom fruto aquilo que Deus chama de bom fruto. O que Deus chama de bom fruto, isso eu posso atribuir como adjetivo. Esse fruto é bom, porque Deus falou o fruto é bom. E para ser bom, significa que é plenamente preparado para a sua boa obra. Então só tem um jeito de você e eu realmente estarmos realizando uma boa obra. É se a sua vida e a minha, se elas estiverem alinhadas a quê, gente? A palavra de Deus. Essa é a única margem de segurança que nós temos. Por isso que nós precisamos congregar. Mas não é congregar por congregar, é congregar em ambientes que sejam bíblicos, ambientes que sejam cristocêntricos, ambientes que não vão te dar palavras fascinantes, mas palavras de Deus. Por isso que você precisa, e eu preciso ter um bom faro, para farejar o que é de Deus e o que é coisa misturada. Compreende? Sendo assim, o nosso desafio é, de tudo que está sendo dito, de tudo que está sendo feito, de tudo que eu estou fazendo na minha vida, o que está alinhado às Escrituras e o que não está. E como que a gente aprende a Bíblia? É com gente que vai ensinar para a gente. Por isso que a gente vem para a igreja bíblica, por isso que a gente ouve homens bíblicos, por isso que a gente aprende a Bíblia, por isso que a gente compartilha um com o outro, para a gente ser o quê? Para a gente ser moído, triturado, esfolado, ralado, lapidado pela palavra de Deus. Aí sim nós vamos dizer, dali vai sair uma boa obra. Por isso que você está aqui, para experimentar algo novo da parte de Deus. Você tem a obrigação de sair dessa conferência com algo novo da parte de Deus, para a sua vida não ser mais a mesma. Então aquela mulher que chegou até aqui, você se despede dela. Ela não serve mais. Eu estou te desafiando a um nível maior de fé. Se Deus existe, se Deus se relaciona com o seu povo, se você tem o selo do Espírito Santo porque nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem a obrigação mínima de sair daqui com uma novidade. E a novidade não é a tendência do cabelo, a tendência do perfume. Não, é uma novidade de direção da parte do seu Criador, que vai fazer da sua vida uma vida de impacto nesse mundo, porque afinal de contas, você é templo do Espírito Santo. Esse mundo não pode mais ser o mesmo, só porque você vai sair daqui bebendo mais e comendo mais da palavra de Deus. E eu quero te encorajar a refletir num texto que inclusive eu compartilhei hoje de manhã, só que eu vou trazer uma outra perspectiva aqui. Abre a sua Bíblia, por favor, em Jó. Jó 1. Aqui eu vou abordar uma coisa que eu não gastei energia no evento anterior para falar, mas eu vou trazer o mesmo relato. Jó 1, a partir do 1 diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado, qual que é o personagem? Jó. Era homem o quê? Íntegro e justo. Você fala, nó,
O homem é o quê? Íntegro e justo. Agora vem a explicação. Por que ele era íntegro e justo? Temia a Deus e evitava fazer o mal. Então olha o que a Bíblia chama de alguém íntegro e justo. Teme a Deus. Mas não só isso. Teme a Deus e aplica o temor na vida. Então de cara a gente já aprende uma coisa. Eu posso ter o discurso de mulher temente a Deus. Eu posso ter a aparência de mulher temente a Deus. Eu posso ter um guarda-roupa de mulher temente a Deus. Eu posso ter um vocabulário de mulher temente a Deus. Mas eu posso ter uma prática de mulher que não teme a Deus. Do que nós estamos falando? Que a coisa mais fácil que tem, para mim e para você, é ter uma vida dupla. É ter uma vida de hipocrisia. É ter uma vida de teatro. É ter uma vida de performance. É fácil. E para nós mulheres que costumamos ser, via de regra, estou fazendo uma grande generalização aqui, detalhistas, para nós talvez seja uma grande habilidade. Então eu quero dizer com isso o seguinte, que eu acredito que a palavra de Deus esteja chamando a nossa atenção aqui, para aquilo que Deus chama de integridade e justiça. E que me parece que a explicação sobre uma vida íntegra e justa, seja explicado com a seguinte frase: alguém que teme a Deus e evita fazer o mal. Mas o texto continua: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então nós estamos falando de alguém rico e temente a Deus. É possível, tá? É possível. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então nós estamos vendo que o dia a dia desse homem é de um homem piedoso, de um homem que tem tido cuidado de não só monitorar a própria vida, mas monitorar a vida dos seus filhos. Vai que os meninos desandaram, vai que os meninos aprontaram, vai que os meninos zoaram, vai que os meninos piraram, está entendendo? Então, por via das dúvidas, que eu faço? Eu já apresento um holocausto, eu já apresento um sacrifício no lugar deles. Aí você fala: que homem é esse? Pois bem, a história segue e diz que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em o quê? Murmuração? Em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Aí você fala: que homem é esse? Anda mais um pouco, capítulo 2. Você vai ver que Satanás se deu por satisfeito? Nem Deus. Nem Deus. Aí eu te pergunto: quem está por trás do sofrimento de Jó? O diabo está? Está. O diabo não foi usado? Por quem? Por Deus. Não ache que o seu maior inimigo seja o diabo, porque ele já foi vencido pelo Cordeiro de Deus. Foi anunciada a chegada de uma semente em Gênesis 3 que esmagaria a cabeça da serpente. A semente veio e a semente esmagou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venceu a morte, no terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E ali, com isso tudo, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus Cristo. E por isso ele disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos. Em nome do Pai, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensina-os a guardarem tudo o que eu ordenei. E eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos. Por que a consumação dos tempos? Porque ele voltará e vai implantar o seu reinado. E ali ele vai remover todo o mal. E nunca mais seremos tentadas, nunca mais pecaremos, nunca mais trairemos a Deus, nunca mais teremos crises, nunca mais haverá lágrima, nem dor, nem pranto, nem sofrimento, nem morte. Então veja bem, por trás do sofrimento seu e meu, costuma ter o diabo. Você não vê sofrimento até o capítulo 3 de Gênesis. Por quê? Porque ali era o quê? Era a vontade de Deus sendo a vontade do ser humano. A partir do momento que a vontade do ser humano deixou de ser a vontade de Deus, começou o sofrimento e nos acompanha até hoje. E a Bíblia não traz um relato de mar de rosas. Aliás, Jesus chega e fala: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas ele não põe um ponto final na frase. Ele continua e ele fala o quê? Mas eu venci o mundo, tenham um bom ânimo. Bom ânimo. Tenham um bom ânimo. Tenham um ânimo novo. Eu vim hoje aqui te lembrar que você pode ter um ânimo novo. Um ânimo novo para viver. Um ânimo novo. Por quê? Não é porque você é a novidade de Deus. Não, você não é e nem eu. Mas é porque Deus faz novas todas as coisas. E Ele pode renovar o seu ânimo. Ele pode renovar a sua visão. Ele pode renovar a sua fé. Ele pode renovar a sua jornada. Ele pode renovar a sua vida. Deus pode.
Agora entenda, não saia daqui acreditando em promessa que não seja bíblica. Virá por meio desse amassar de Deus. Porque é ali que a gente vai ver o trabalhar de Deus em aplicar o que Ele diz na nossa vida aqui e agora. Sendo assim, você vê, capítulo 2 de Jó, a vida de Jó agora está resolvida? Não. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? De novo, né? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Quero que você veja o tipo de coração que o diabo tem. É esse, de fazer um mal sem motivo. Por isso, não gaste tempo com conversa do diabo. Não gaste tempo com proposta do diabo. Não gaste tempo acreditando em nada do diabo. Porque o que vem dele não presta. É imprestável. E aí a gente vê o seguinte. Versículo 4 do capítulo 2 de Jó. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Você está vendo o que Deus revelou aqui? Deus revelou o jeito que o diabo pensa. E sabe o que o diabo pensa sobre o ser humano? Eles se amam tanto. Cada pessoa se ama tanto que ela é capaz de cuspir na sua cara, Deus, para se dar bem. Pele por pele. Você tirou os filhos, você tirou os bens, você tirou a segurança do cara, você tirou as coisas, você tirou gente que ele gosta. Mas chega nele agora, que eu duvido que ele não te traia. Porque na verdade o diabo está falando o que é típico dele. Foi o que ele fez. E agora quando ele olha para a humanidade, ele quer projetar aquilo que ele é. Por isso que ele também quer fazer discípulos. Ele também quer fazer discípulos. Tanto é que a própria Bíblia o apresenta como um pai. Do quê? Da mentira. Então ele procura pessoas que se alimentem do que ele tem para dar, que é o quê? Mentira. E o que o diabo está dizendo que o ser humano é? O ser humano é o seguinte, Deus. Ele vai te trair. Porque ele não te ama, ele não te adora. Você compra o ser humano. Você acha que isso aí só está falando de Jó? Ou isso vale para mim e para você? Quem aqui está livre disso aqui? Hein, gente? Nenhuma de nós. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Eu quero que você entenda o seguinte. Você está reparando que o diabo não é da mesma estatura de Deus? Que quem manda é Deus. E que o diabo não passa de um cachorro brabo na coleira do Todo-Poderoso, que só vai até onde Deus deixa. Inclusive porque Deus tem algum propósito para fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Com isso eu quero que você veja o seguinte. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça.
Vou resumir muito a história. Esse homem sofreu horrores, na carne, nas lembranças. Então com isso, eu quero que você agora pense no seu sofrimento, e eu vou pensar no meu. Não é porque pessoas sobem aqui, cantam e falam, que estão com a vida ganha, Só Deus sabe. Todas nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todas nós. Quem acha que está de pé, que vigie para que não caia. Então é o seguinte, minhas queridas, todas nós, todas, temos que passar por esse tratamento de Deus. Todas nós temos que vigiar o nosso coração. Você e Deus sabem quais são as dores, as perdas, as pontas soltas. Você e Deus sabem o que tem drenado a sua energia, o que tem roubado o seu vigor, o que tem tirado a cor, o que tem roubado aquilo que um dia foi direção de Deus e hoje tá, sabe quando amontou um monte de roupa numa cadeira e você não vê mais a cadeira? Sabe quando vira uma entulheira de coisa e você já não vê mais que ali era uma sala? Sabe quando entope tudo e o negócio começa a azedar e você já não identifica mais o lugar e você se perde naquilo que um dia foi um lugar agradável, que era o seu coração com Jesus, e de repente hoje ele está entupido de uma coisa arada, uma série de preocupações, e correndo para lá e para cá, e correndo para lá e para cá. Jó corria para lá e para cá, e ele estava com um medo desgraçado, ele tinha um medo terrível, era um homem bem intencionado, mas lá no fundo do coração dele, tinha uma bolha. E adivinha quem viu? Deus viu. E porque Deus amava a Jó, Deus foi tratar com essa bolha. Como é que eu provo isso? Abre lá em Jó 3, versículo 25, por favor. Jó 3, versículo 25 diz o seguinte: palavras de Jó. O que eu temia, lê comigo, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A articulação, presta atenção, a articulação que Deus fez para tratar uma bolha na fé de um filho dele. Para você ver como Deus é Deus ciumento, e não quer dividir o seu coração com ninguém. Deus não quer dividir você com ninguém. Deus não quer que nada caia no seu coração e contamine. Por isso, inclusive, existem situações que fazem com que aconteça aquilo que a gente não queria que acontecesse. O quê? Que venha à tona aquilo que a gente não quer ver. Que a gente fala é feio, é fedido, é vergonhoso, é triste isso. Mas se você observar isso, que parece ser o pior, tem Deus por trás, permitindo que aquilo venha à tona, para que seja o quê? Removido e abandonado para a glória de Deus. Em outras palavras, você sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim orar por você. Porque eu acredito o seguinte: se Deus falou com você hoje? Alguém abriu as escrituras aqui para você hoje? Então Deus falou.
Se alguém abriu as escrituras, alguém falou. Deus falou com você. Se Deus falou, você não pode deixar Deus no vácuo. Você não gosta quando você manda uma mensagem e ninguém responde? Nem Deus. Nem Deus. Se Ele falou, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? O meu trabalho agora aqui é propor a aplicação do que foi falado para chegar no seu coração. E a pergunta, na verdade, ela vai ser desdobrada em duas. A primeira é: quais são as mulheres que ainda não nasceram de novo? Que precisam sair hoje daqui convictas de que foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Quais são elas? Porque eu quero orar com você. Levanta a mão. Quem precisa sair daqui hoje convicta de que o nome está escrito no livro da vida, de que não tem dúvida? Quem é você que eu quero orar com você para que você hoje reconheça Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Porque talvez você tenha vindo convidada por alguém. Talvez você tenha vindo porque você é acostumado a vir em conferência de mulher. Talvez você tenha vindo porque você é uma mulher que cresceu na igreja, mas não nasceu de novo. E não adianta, de Deus não se zomba. A pergunta agora é para você: você já nasceu de novo, minha querida? Ou você nasceu na igreja? Você nasceu de novo, ou você só conhece a religião? Você nasceu de novo, ou você tem a performance de uma mulher piedosa? Você tem que ter o selo do Espírito Santo, e ele só vem para quem entendeu a obra da cruz. A minha pergunta é essa. De repente você está me ouvindo e fala assim: eu tenho que nascer de novo. Eu que só quero saber quem é, porque eu vou orar com você. Só levanta a mão. Levanta, fica em pé. Fica em pé, para a gente orar. Vou te chamar aqui, minha querida, para você me ajudar nisso. Posso chamar esse pessoal aqui à frente? Meu bem, vem cá que nós vamos orar com você, porque eu quero olhar você olho no olho. Quem mais precisa sair hoje daqui com a convicção de que nasceu aqui, meu amor, de novo? Se eu cumprimentar você com muito amor. Nasceu de novo. Te recebo, minha querida. Te recebo, te recebo. Eu quero que você vá orando. Te recebo, minha Eu quero que você vá orando. Te recebo, Senhor, te recebe, te recebe. Porque Vem aqui nomes, no altar, mulheres, podem vir. Aquelas nomes, que querem hoje nascer de novo. no livro da vida. Eu ouvindo, meu desejo é: eu quero aceitar Jesus. Eu estou sentindo o gozo do Espírito. Vamos ficar de pé, mulheres. Mulheres, vem aqui nesse momento, vem nesse altar. Quem quer nascer de novo da água e do Espírito, vem nesse altar. Pastora, mas eu já frequento igreja há tanto tempo. Mas hoje é diferente, filha. Hoje Deus está tomando você num outro nível. Vem nesse altar. Recebe Jesus como Senhor da tua vida. Não apenas como Salvador, mas como Senhor, não é isso? Como Senhor da tua vida. Pode continuar, minha amiga, no que Deus vai te dirigindo aí. Eu quero então convidar você que chegou hoje aqui simpatizante, sim, de Jesus Cristo. Não é suficiente. Jesus não está atrás de simpatizante. Jesus não está atrás de fã. Jesus não está atrás de amiguinho. Jesus não está atrás de admirador. Jesus está atrás de discípulos. Uau. Jesus está atrás das suas irmãs, Uau. que vão coerdar todas as coisas com Ele. Jesus está atrás daquelas que o Pai falou: vai atrás dela, 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 e vai atrás de você que está aí, que tem que vir. Por quê?
Porque o que importa é nascer de novo. E o Espírito Santo vai selar o coração de vocês. E o coração que era de pedra vai ser substituído por um coração de carne. E esse coração de carne vai ser marcado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai com vocês para onde vocês forem. Vocês nunca mais estarão sós. E esse Espírito Santo, ele vai testificar dentro de vocês. Ele vai ecoar dentro de vocês dizendo o seguinte: você pode chamar Deus de Pai. Você não é mais inimiga de Deus. Você é filha amada de Deus. Aleluia. E você foi comprada e paga pelo sangue de Jesus. E você é propriedade de Deus. E o diabo não toca mais. Recebemos. Isso é nascer de novo. Aleluia. Crer nisso só é possível se o Espírito Santo te convencer. Você crê nisso? Amém. Quer crer nisso? Eu creio. Significa que o Espírito Santo já está te dando um coração novo. E o seu nome já está no livro da vida e ninguém tira. E ele vai começar uma obra. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Quem tem que nascer de novo tem que sair daqui convicta disso. E nesse meio tempo, se você olhar e falar assim: cara, eu queria coragem, eu vou. Então vem logo enquanto eu já faço a segunda pergunta. E a segunda é: o que tem impedido o seu coração e o meu de adorar a Deus livremente? Quais são as bolhas que estão na nossa fé? Ouve isso. Foi bolha no coração de Jó que moveu Deus, que envolveu o diabo para tratar o coração do seu filho. Porque Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais temia me aconteceu. Jó amava a Deus, mas o amor ainda era fraco. E essa é a sua luta e a minha. Até que Cristo venha, o nosso amor sempre vai ser fraco, mas ele pode ser cada vez menos fraco. Ele pode cada vez ser mais forte. E hoje é mais um dia para a gente escolher abandonar essas bolhas por algo que nos preencha, que é o próprio Cristo, para que o nosso amor por Deus seja mais forte. Então eu estou te convidando a um outro apelo. Deus, estoura a bolha do dia. Pode estourar. E eu quero te entregar aqui o meu maior medo. O medo da velhice, o medo da morte, o medo da solidão, o medo do abandono, o medo de ficar feia, o medo de ser rejeitada, o medo de não ser compreendida, o medo de ficar só. O medo da rejeição, o medo de não dar conta. Os medos podem paralisar a nossa adoração. Os medos podem mudar o rumo da nossa adoração. E Deus não vai dividir o seu coração e o meu com ninguém. Porque Ele está muito convicto de quem Ele é. Que Ele é o único digno de receber toda a adoração. Então hoje, eu quero te convidar agora. Vamos responder a Deus se Ele falou conosco. E se Ele responder, se a gente responder, qual vai ser a nossa resposta? Por isso são duas as perguntas. Primeiro, convidá-lo a entrar. E segundo, convidá-lo a reinar. Mais hoje, a partir de nós, removendo cada vez mais as bolhas que impedem a nossa adoração ser genuína. Porque Ele é digno. Não tem como você sair daqui do mesmo jeito depois dessas orações. Você vai sair uma mulher com novidade para contar. Amém.